Uma boa noite. Você que nos escuta, seja muito bem-vindo. É muito bom ter a sua audiência. Que Deus possa estar abençoando a sua casa, abençoando a sua família e que você possa estar usufruindo da graça e da unção de Deus na sua vida e na vida daqueles a quem você ama. Na semana passada eu estava falando sobre a história de Jesus em Caná da Galileia, o primeiro milagre que Jesus realizou. E eu falava que Jesus, ele naquela ocasião, fez aquele milagre de transformar água em vinho por três razões. Uma, porque Jesus estava presente naquela festa de casamento, e eu fiz a observação que ele estava presente não porque ele se intrometeu na festa, mas ele foi convidado a estar naquela festa de casamento. Segundo lugar, eu falei também que aquele milagre aconteceu porque Jesus teve liberdade de agir. Ele não só estava presente, mas ele teve a liberdade de mandar que os servos do dono daquela festa enchessem umas talhas de água. E aí a Bíblia diz que eles obedeceram Jesus e encheram totalmente. Essa é a terceira razão. Além de Jesus ter liberdade de agir, Jesus também foi obedecido. Eles encheram totalmente aquelas taças de água, aqueles vasos de água. E a Bíblia diz que a água foi transformada em vinho e o vinho era muito melhor. E aí eu queria dar continuidade a essa reflexão, porque eu falava dessa importância de obedecer a Jesus. E eu falava que muitas vezes a gente não quer obedecer. Às vezes a gente acha que não faz sentido determinadas coisas e algumas coisas não fazem sentido mesmo. Por exemplo, não fazia muito sentido, humanamente falando, levar Jesus até a casa de Jário. Lembra de Jário, que a filha dele foi ressuscitada? Não fazia muito sentido Jesus ser levado, porque ele ia levando Jesus na casa dele para curar sua filha, mas sua filha já estava morta. Mas não fazia mais sentido continuar se a menina já tinha morrido, ele recebeu essa mensagem. Mas na verdade fazia sentido porque Jesus, ele tem essa capacidade. Ele tem essa capacidade de ressuscitar. E aí ele ressuscitou aquela menina. Não fazia muito sentido também Jesus chegar lá na casa das irmãs de Lázaro, que já havia morrido e já estava morto há 4 dias. Não fazia muito sentido ele dizer: me leve até o túmulo, porque se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus, porque eu sou a ressurreição e a vida. E aí levaram Jesus até o túmulo, e aí eu parei mais ou menos aqui, quando eu mostrei que Jesus chegou ali no túmulo, ele faz a sua oração e ele grita em alta voz: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que saíra aquele que estivera morto, porque quando Jesus fala, alguma coisa acontece. E aí Jesus foi obedecido. E como foi tirado a pedra como Jesus mandou, o milagre aconteceu. Então, por que você não obedece a Deus? Peça a Deus para iluminar, para colocar luz na sua mente. Peça a Deus para tocar no seu coração, para que seu coração seja um coração obediente, seja um coração submisso, seja um coração que acredite na palavra de Deus, acredite nas promessas de Deus, e aí entregue sua vida a Jesus. É interessante que Jesus contou a parábola do semeador, que fala de vários tipos de corações. E ele conta a parábola dizendo que um semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu na beira do caminho. E depois ele explicando o que é que significa essa semente na beira do caminho, ele disse que a semente é a palavra de Deus, que o semeador semeou. E a beira do caminho que ele fala é porque a beira do caminho é uma terra dura, onde a semente não penetra, e por isso ela não nasce. E ele diz que aqui representa, naquela parábola de Mateus capítulo 13, representa um coração endurecido, um coração pedrado, um coração que não dá lugar à palavra de Deus. A palavra bate e volta, é um coração indiferente.
que não dá nenhuma atenção ao que Deus disse. E tem corações assim. Mas tem também corações que é igual a outro tipo de semente que caiu no solo rochoso, que é muito superficial, que aceita a palavra ali com alegria, mas é tudo muito raso, é tudo muito superficial. E quando vêm as provações, as dificuldades, aquela pessoa se desvia, se afasta, se desanima, aquela pessoa desiste da caminhada, e a caminhada cristã não é para uma semana, 2, 1 ano, 2, é para toda a vida. Uma vez que você coloca a mão no arado, a Bíblia diz, não pode mais olhar para trás. A única alternativa de um cristão é avançar, é perseverar, todo dia, independente das circunstâncias da vida. Por isso que ser crente não é uma coisa para 1 ano, para 2 anos, para 10 anos, não, é uma coisa para toda a vida. Se você um dia se tornou alguém crente em Jesus, servo de Jesus, você precisa andar com Ele o tempo todo, você precisa andar com Ele por toda a sua vida. Você precisa caminhar com Ele, caminhar ao lado dEle por toda a sua vida. Mas tem muita gente que é muito superficial, começa, mas não termina. Começa, mas desiste logo. É tanto que quando Jesus convidou as pessoas para segui-lo, ele disse assim, olha, fez uma comparação. Qual é o homem que vai construir uma casa e começa a construir uma casa num tamanho que ele não tem condição de terminar, para depois as pessoas ficarem zombando dele porque começou e não terminou? Ele disse, não, avalia, é isso mesmo que você quer? Você quer me seguir mesmo? Você quer realmente andar em obediência a minha palavra? Eu vou te abençoar e vou te dar a vida eterna. Mas isso é algo que exige perseverança, porque você enfrentará provações e enfrentará dificuldades. Ou então, tem aquele tipo de coração que a terra é até fértil, é até boa, mas é aquela pessoa que quer Deus e quer o mundo ao mesmo tempo. Que ele fala que é a semente que caiu entre os espinhos. Ela nasceu porque a terra era boa, mas os espinhos, as ervas daninhas, sufocaram a semente, sugaram toda a vitalidade e a semente veio a morrer. É a mesma coisa, aquele que quer Deus e quer o mundo. Ele quer seguir o caminho de Deus, mas quer também seguir o caminho do mundo. Não, são caminhos opostos. Quem ama o mundo, a Bíblia diz, não pode amar a Deus. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem entra pela porta estreita e quem anda pelo caminho estreito não pode também andar pelo caminho largo, porque eles não são paralelos. Um vai numa direção, o outro vai para outra. Ou você anda no caminho estreito, que é o caminho de Jesus, ou você anda no outro caminho. Mas a Bíblia fala desse coração que é dúbio, ele quer as duas coisas. Ele quer servir a Deus e as riquezas, ele quer servir a 2 senhores. E não pode, porque um manda você fazer uma coisa, outro manda você fazer outra, e a quem você obedece? É preciso você ter um coração decidido de seguir a Deus. Mas o que é que impede você, já que a presença de Jesus é tão importante para a vida da gente, na verdade é a coisa mais importante para a vida da gente, a presença de Jesus. Lembra que eu estou falando de Jesus que nasceu da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo, que viveu sem cometer um único pecado, aquele que morreu na cruz, e quando morreu a terra tremeu, o sol escureceu, as rochas fenderam, mortos ressuscitaram. Eu estou falando do Jesus que sepultaram ele, colocaram uma pedra, selaram a catacumba dele, e no 3º dia, quando foram lá, ele não estava lá. Estava só o mensageiro que disse, por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Eu estou falando desse Jesus. Do Jesus que quando nasceu nessa terra dividiu a história. E qualquer livro de história que você pegar para ler, ele vai dizer antes de Cristo e depois de Cristo. Ele dividiu a história. Tudo começa ou recomeça ali a partir dele. É aquele que a Bíblia diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, falando de Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus de Nazaré, seguir a Jesus de Nazaré é a coisa mais importante. Mas talvez você é do tipo que diz assim, pastor, eu não sigo a Jesus porque meu coração não pede. Mas olha, seu coração não vai pedir, é preciso uma decisão sua, consciente, de segui-lo.
Pode ser que seu coração nunca peça, mas sabe o que a Bíblia fala sobre o seu coração? Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então não siga seu coração, porque muitos que seguiram seu próprio coração terminaram em destinos completamente infelizes e opostos a Deus, opostos à vontade de Deus. Não siga seu coração é enganoso, porque você é filho de Adão, é descendente de Adão, e por isso você vai nascer como nasceu Adão e como nasceu os seus descendentes. Como Davi mesmo disse, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Você, como eu, tem uma natureza caída, corrompida pelo pecado. E é por isso que você precisa seguir não seu coração, mas seguir a direção de Deus. Quando ele diz, se alguém quiser me seguir, é que está falando de uma decisão consciente, de você dizer, eu quero Deus, eu quero seguir a Deus, embora muitas vezes a minha vontade é fazer a vontade da carne, a minha vontade é seguir meus próprios pensamentos. Não, mas eu quero seguir a Deus. Meu coração não pede, essa é uma desculpa que muitos usam. Ou então muitos dizem assim, pastor, eu não sigo Jesus, mas há muitos caminhos para Deus, eu estou em um desses caminhos. Não existem muitos caminhos para Deus. Na verdade, não existe nem dois caminhos para Deus. Só tem um caminho para Deus, que é Jesus. Porque um caminho que você podia ir para o céu era se você vivesse sem pecar. Do dia que você nasceu até o dia que você morresse. Você vivesse sem cometer nenhum pecado, tudo bem. Mas você não consegue fazer isso porque você já nasce no pecado. Já nasce pecador. É tanto que um bebezinho, você não precisa ensinar ele a pecar. Você não precisa ensinar ele a ser egoísta, você não precisa ensinar ele a ter raiva, você não precisa ensinar ele a se vingar, a bater, a morder, a ferir. Não precisa. Já está nele porque ele é seu filho, porque ele é filho de alguém que é pecador. Nós já nascemos assim. Ninguém consegue viver sem pecar. Só quem conseguiu viver sem pecar foi Jesus. É por isso que Jesus é o único caminho. É por isso que ele mesmo disse lá em João 14:6. Eu sou o caminho para o céu. Estava falando do céu, da vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus falou esse versículo, ele começou, foi assim, no versículo 1 de João capítulo 14, ele estava se despedindo dos discípulos porque agora ele ia para o Pai. Ele ia para o céu e deixar os discípulos aqui, que eram amigos dele. E aí ele disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois eu vou para a casa do meu Pai no céu preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi nesse contexto. Eu sou o caminho. A palavra de Deus diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A única opção que pode levar você para o céu é Jesus. E você precisa reconhecer isso. E ele ainda diz, por exemplo, em João, ou em 2 Timóteo, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, mas ele também diz que debaixo do sol não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente através de Jesus, porque só ele foi quem viveu sem pecar, e por viver sem pecar não precisava morrer, mas decidiu morrer no nosso lugar. É por isso que nós vamos para o céu. É porque Jesus pagou o preço do nosso pecado. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele, que é uma vida eterna.
Então Jesus é o único caminho que leva ao céu. Agora, Jesus, muitos dizem assim, há muitos caminhos para Deus. Não, não tem muitos caminhos, só tem um que é Jesus. Outra desculpa que as pessoas dizem é, pastor, eu não preciso aceitar Jesus, eu sou uma pessoa boa, né? Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca me prostituí, eu nunca traí minha esposa, eu nunca traí meu marido, eu sou uma pessoa boa. Tudo bem, isso é legal ser uma pessoa boa. Mas nesse sentido de ser bom diante de Deus, quando você é medido pelo critério de Deus do que seja bom, ninguém nessa terra passa no teste. Isaías 55:6 diz assim, ó, mas todos nós diante de Deus somos como imundos, e todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Se as nossas justiças são como trapo de imundícia, medido pelo padrão de santidade, de perfeição e do que seja justo diante de Deus, quanto mais os nossos pecados. Então você precisa mesmo de Jesus, querido, porque, na verdade, a palavra de Deus deixa muito claro que nós somos pecadores. Ela deixa muito claro que nós somos carentes da salvação de Deus. Então, não tem uma pessoa boa. A Bíblia diz, não há nenhum bom sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou então você diz assim, pastor, eu sigo o caminho que eu acho melhor. O problema é que quando você segue o caminho que você acha melhor, a Bíblia diz, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final é caminho de morte. Aí você diz, mas pastor, eu sigo a Deus com toda sinceridade, isso não conta? Não, porque você pode estar sinceramente errado. Se você estiver andando no caminho errado, você pode estar andando com toda sinceridade, mas você não vai chegar no destino certo. Só se você voltar e pegar o caminho certo. A sinceridade não ajuda se não estiver de acordo com a verdade. Não basta ser sincero, é preciso estar no caminho certo. Então, querido, tire a pedra do seu coração. Talvez seu coração está duro, a pedra da indiferença. Porque você ouve o convite de Jesus, sabe do convite de Jesus, mas você ignora. Você sabe que Jesus diz, estou à porta e bato, mas seu coração está fechado e não quer abrir essa porta. Tire a pedra da incredulidade, porque Jesus diz, quem ouve a minha palavra e crê, não incrédulo, mas crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Tira a pedra da carnalidade, que leva você a querer só agradar a carne. A Bíblia diz, se alguém quiser me seguir, andar pelo meu caminho, negue-se a si mesmo. Negue suas vontades, seus desejos para fazer a vontade de Deus. Tome dia a dia a sua cruz e siga-me. É isso que nos diz a palavra de Deus. Tira a pedra da incredulidade, tira a pedra da vaidade. Tira a pedra da ambição, tira a pedra do mundanismo. Mude seus pensamentos e siga a Jesus. Tira a pedra. Se você quer ser ressuscitado diante de Deus, receber dele uma nova vida, se você quer que ele mude o seu mundo interior, precisa ser destampado, como ele disse para as irmãs do Lázaro quando morreu. É preciso tirar a pedra para que Jesus possa entrar na sua vida e modificar o que precisa ser modificado. Talvez há pecados guardados, antigos, que você varreu para baixo do tapete, e por isso você precisa abrir o coração para Jesus. Tira a pedra, são pecados antigos que você deixou lá debaixo, escondido, e você não abriu diante de Deus, e diante de Deus você precisa abrir realmente seu coração. Ninguém viu, ninguém sabe, mas Deus sabe, Deus viu, porque Deus sabe, Deus vê todas as coisas. O tempo não apaga o pecado, religião não apaga pecado, reza não apaga pecado. Só o que apaga os nossos pecados é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, o sangue de Jesus. Talvez você diga assim, mas se eu tirar pedra vai cheirar mal, porque são amarguras guardadas, são ódios antigos, são ressentimentos incubados. Vai cheirar mal, não resta dúvida, mas que cheire mal, mas que a realidade se manifeste. Deus não se importa com o mau cheiro, Ele quer a verdade, Ele quer o que você é.
Ele diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Peça a Deus e abra seu coração para Ele, peça a Deus para iluminar sua mente. Se você quer ser salvo, você precisa estar disposto a ouvir a voz de Jesus hoje, porque hoje Ele fala com você aqui. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Ele disse, tem a vida eterna. Mas a Bíblia diz que vai ter tempo que as pessoas vão querer ouvir e a palavra de Deus já não vai estar mais disponível para ser ouvida como está disponível hoje. Então, abra seu coração, isso é o que significa você realmente dar atenção ao que Deus diz, porque Ele pode curar você, Ele pode ressuscitar você. Então, entrega a sua vida a Deus, querido. Entrega a sua vida a Deus, viva para Deus, viva para a glória de Deus. Nós vivemos num mundo tão cheio de ilusões e de fantasias, e um dia nós vamos estar diante do trono de Deus, do juiz de toda a terra, a Bíblia diz. Vamos estar diante do tribunal de Deus, e naquele dia a única coisa que importa é se você tem Jesus ou não. Tem muita gente seguindo religiões, e mesmo que seja uma religião boa, mesmo que seja das melhores religiões, mas se Jesus não for o centro da sua vida, se Jesus não for a referência da sua vida, se Jesus não for a pedra fundamental da sua vida, se Jesus não for o caminho, a verdade e a sua vida, não adianta nada, mesmo que você siga as melhores religiões, mesmo que você seja o melhor religioso, mesmo que você cumpra todo o ritual da sua religião, seja ela qual for, você vai precisar de Jesus. Salvação tem a ver com um relacionamento com uma pessoa que está viva, que é eficaz. Assim como quando eu entro numa garagem, eu não me transformo num carro, assim também quando alguém entra numa igreja, se batiza numa igreja, não é por isso que se transforma num salvo ou num servo de Deus, não. O que faz você ser transformado num servo de Deus é de fato você ter sua vida entregue a Jesus. Então lembra que o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem é o milagre da salvação. E por que eu digo isso? Porque o outro milagre, mesmo que seja ressuscitar um morto, ele vai ressuscitar, mas vai morrer depois. É bom, é legal, é um grande milagre, mas nem se compara com o milagre da vida eterna. A vida eterna é uma vida que jamais acabará. A vida que Jesus veio para nos oferecer através da sua morte na cruz é uma vida que quando a morte chegar, a gente atravessa a morte e segue firme nos caminhos de Deus. Então siga a Deus, siga o caminho que é Jesus, siga a palavra de Deus. Às vezes a gente vê tantas famílias totalmente desestruturadas, totalmente desmotivadas, totalmente manifestando uma agonia, uma amargura, uma aflição, uma insegurança. Por quê? Porque Jesus não habita na casa de muitas famílias, porque ele nunca foi convidado de fato. Às vezes as pessoas chegam, abrem a Bíblia e botam na estante da sua casa e acham que aquilo tem algum poder. Não, esse livro aqui fechado é apenas um livro. Agora, quando eu abro e leio e aplico na minha vida, aí é a boca de Deus falando comigo, falando para a minha casa. Às vezes as pessoas querem se apegar às promessas de Deus, mas não presta atenção que essas promessas, elas são feitas, mas tem as condicionais para essa promessa. Por exemplo, é comum você ver as pessoas abrirem as suas Bíblias no Salmo 21 para proteger sua casa. Mas o Salmo 21 já começa dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, e vai ter toda aquela proteção que é prometida naquele salmo. Mas essa proteção não é para qualquer um, essa proteção é para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. E quem é que habita no esconderijo do Altíssimo? Primeiro é aqueles que já abriram o coração para Jesus entrar e fazer morada.
E através de Jesus você pode habitar, sim, no esconderijo do Altíssimo. Você pode ter essa intimidade com o seu Pai Celestial. Você pode chegar e fazer a oração do Pai Nosso com toda a convicção, dizendo: Pai Nosso que estás no céu. E você pode chamar Ele de Pai e saber que Ele é um Pai mesmo, que ama, que protege, que guarda, que cuida. É um Pai que nos abraça, que nos acolhe, que nos recebe, porque você habita no esconderijo do Altíssimo. E aí você pode usufruir de todas as promessas deste Salmo. O problema hoje é que as pessoas querem usufruir de todas as promessas do Salmo, por exemplo, que eu citei, o 191. Mas eles não querem se perguntar para si mesmos se, será que eu habito no esconderijo do Altíssimo? Será que eu realmente estou debaixo dessas promessas que Deus fez? Eu habito nesse lugar de intimidade, de comunhão, esse lugar onde eu ouço a palavra, onde eu falo com Deus através da minha oração, onde eu escuto Deus quando Ele me escuta e quando eu falo com Ele? As pessoas não param para perguntar. As pessoas gostam quando diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas o Senhor é seu pastor mesmo? De fato, ser o meu pastor, quando eu digo o Senhor é meu pastor, primeiro o Salmo já começa dizendo o Senhor. Então já estou falando daquele que manda e que eu obedeço. Hoje muitos que chamam o Senhor de pastor estão decretando: eu decreto, eu ordeno, eu determino. Mas aí, quem determina é o servo ou é o Senhor? E mudou as coisas, aqueles que eram servos agora se acham Senhor e é capaz de mudar, é capaz de determinar, é capaz de... Não, na verdade, quando eu digo Senhor é meu pastor, eu estou dizendo que Ele é meu dono, Ele é o administrador da minha vida. É a Ele que eu ouço, é a Ele que eu sigo, é nele que eu busco um caminho, uma direção, uma orientação. É nele em quem eu confio completamente, é a Ele que eu me entrego, é a Ele que eu me curvo, é a Ele que eu me submeto, é a Ele que eu, de fato, abraço, recebo, acolho, porque Ele me recebe, me acolhe e me ama. Eu, realmente, estando nessa dimensão e nessa consciência de que Ele é o meu pastor, aí sim eu posso usufruir de todas as promessas do Salmo 23. Então, querido, entenda, se você quiser que Jesus habite na sua casa, e se você quiser que milagres aconteçam na sua vida primeiramente, saiba que Jesus precisa estar presente, como foi em Caná da Galileia. Saiba que Jesus precisa ter liberdade de agir, e você tem que dar liberdade para Ele fazer o que Ele acha que deve ser feito na sua vida e através da sua vida. Saiba que é preciso você obedecer a Ele quando Ele mandar encher as talhas de água, ainda que pareça absurdo fazer aquilo, encha, obedeça, que as coisas acontecerão. E saiba que Ele sempre transforma para melhor. E saiba que você não pode, de forma nenhuma, colocar desculpas para não seguir a Deus. Tipo, meu coração não pede. Tipo, há muitos caminhos para Deus. Não, já falei, só tem um que é Jesus. Tipo, eu sou uma pessoa boa. Não, não tem nenhum bom sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus não veio chamar ninguém bons. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento para que eles se convertam e sejam salvos. Então não invente evasivas, não invente desculpas diante de Deus. Não siga seu coração, siga Jesus. E seguindo a Jesus, aí você pode usufruir das promessas de Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua casa. Que essas simples reflexão aqui, possa alcançar você, alcançar seu lar, alcançar seu coração e abençoar a sua vida. Deus, obrigado por cada família que me ouve, cada família que vier a me ouvir através dessa reflexão, cada família representada aqui agora. Estenda as tuas bênçãos e a tua unção sobre elas, Pai. Que teu Espírito, que é livre, que sopra onde quer, alcance corações com a tua palavra para que as pessoas sejam abençoadas, Pai.
sejam libertas daquilo que lhes oprime, daquilo que lhes aprisionam, sejam libertas para gozarem e viver com alegria na tua santíssima presença. Obrigado por esse dia, por essa oportunidade mais uma vez. Abençoa os nossos ouvintes e a minha casa e minha família. Abençoa aqueles que cuidam dessa televisão, desse programa, desses que cuidam dessa casa. Em nome de Jesus. Amém. Tem sede, amém.